sistematicamente, como é feito esse monopólio? Eles elegem quem vai construir a escola? Qual que é? Como que é? Não, começa a comprar, você começa a concentrar o mercado, como foi feito com cerveja. Você tinha um monte de cervejeira, juntou a Brahma com a Antártica, Blau, e depois comprou todas as outras. Aí você tem o quê? 85% do mercado na mão de uma única empresa. Na prática é monopólio. Entendi. Tem poder de mercado. Entendi. Eles queriam monopolizar a doutrinação. É competitiva no Brasil, porque a cerveja industrial é muito cara. Eu entendo, mas não existe esse movimento na indústria privada? O monopólio é um movimento da indústria privada, não é não? Tipo, você não vê uma consolidação das... Não é livre mercado. Livre mercado é o milagre da padaria. Capitalismo é livre mercado, é o milagre da padaria. O que é o milagre da padaria? Ainda tem livre mercado na padaria. São centenas de milhares de pessoas no Brasil inteiro tentando fazer pão para você. Se você andar, não sei nem onde vocês estão, mas eu tenho certeza que se andar 5 quarteirões, tem uma padaria aí perto. E aí não essa precisa ir muito padaria longe, vai soltar não. uma fornada. Oi? Não precisa nem muito longe assim, não. Então, no Brasil todo você tem o milagre da padaria. O que é o milagre da padaria? De 15 em 15 minutos sai um pão crocante, quentinho, você morde, é gostoso, e um pãozinho francês é muito barato. É um milagre. E por que o padeiro faz isso? Porque ele gosta de você para gerar empregos, porque ele vê a responsabilidade social, porque ele está preocupado com a quantidade de mulheres que trabalham na padaria dele, ele faz isso para ganhar dinheiro. Por quê? Porque se ele não entregar um pão quentinho, gostoso e barato para você, você anda mais 3 quadras e compra no próximo. É a competição que faz o milagre do capitalismo gerar bem-estar para todo mundo. Só que quando você permite a concentração de mercado, isso acaba. Então você consegue, por exemplo, na microeconomia, eu consigo calcular o quanto o monopolista arranca de você, que chama markup, que é a diferença entre o custo marginal do preço praticado. O monopolista, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a quantidade ofertada e vai aumentar o preço. E você vai ter que pagar porque você quer comer pão. Só que o dia que a gente tiver o campeão nacional do pão no Brasil, o Pão Brás, vai ser um pão mofado, frio, caro e ruim. Não, eu concordo pra caralho com tudo que você tá falando aí. Theodore Roosevelt. Assina embaixo. Theodore Roosevelt. Tem um presidente chamado Theodore Roosevelt. No começo do século XX, ele salvou os Estados Unidos quando ele quebrou os barões ladrões. O que são os barões ladrões? Nesse jogo, em determinado momento, você consegue alguma vantagem e começa a concentrar mercado. E aí você tem um monopólio. O mais famoso deles, foram vários barões ladrões que ele acabou. O mais famoso deles é o John Rockefeller. Ele fez o que? A Standard Oil. Ele tinha um monopólio do querosene nos Estados Unidos. O Theodore Roosevelt chegou e falou, acabou, meu. Você vai ter 5 empresas e controle acionário apenas sobre uma. As outras 4 vão competir. Você escolhe, as outras 4 vão competir com você. Não tem que ter monopólio. Você cria agências antitrust. Você cria agências no país para evitar que isso aconteça. Então, assim, eu já fui fascinado pelo Estado mínimo. Lá atrás. Não é mais? Não, porque, por exemplo, eu achava o Milton Friedman brilhante, mas o Milton Friedman, por exemplo, ele fala, não tem que ter farol de trânsito. Mas como vai funcionar? As pessoas que se resolvam. Pô, bom, já tem uma experiência da China, na Índia, tá vendo? Já viu na Índia? Tem umas cidades gigantescas que não tem farol e os carros vão passando. Então, deve ter muitos acidentes também. Então, eu acho que você precisa ter um estado pequeno, o mínimo possível, por quê? Não por causa da eficiência. Eu acreditava há 3 anos atrás porque gera ineficiência. 3 anos? Então é recente isso. Muito pequeno por causa da corrupção. Sim. O problema da corrupção é o seguinte, o corrupto fica mais forte quando ele rouba, e o corrupto é teu inimigo, porque ele quer que você seja escravo. Mas eu acho que esse é o grande problema do nosso sistema. Eu acho que é o lance do... O corrupto, ele é meio que... Bom, já que a gente tá falando claramente, pra mim o corrupto é mais a regra do que a exceção. Pelo menos é o jeito que eu vejo. E aí, todo esse sistema que é criado para que o Brasil funcione, não funciona porque é uma máquina tão gigantesca que é fácil de se esconder e se corromper. É pelo menos assim que eu enxergo, mas eu não sou ex-ministro. Igor,
Quem disse que o Brasil não funciona? Cara, não é questão... Funciona bem pra cacete. Será? O Estado não. O Brasil funciona muito bem para essas famílias que estão tá. o mecanismo. Ah, A gente, o que é? A gente é frango na granja deles. sim, eu me Nossas sinto famílias isso. Eu sempre são me frango senti na mão desses um escravo caras. do sistema. Desde quando eu nasci, assim, eu lembro que eu era muito pequeno, eu pensava nisso. Para eles, a cabeça dos caras, eles não têm... Veja, a gente está batendo um papo aqui. Então, uma das coisas, logo no começo da conversa, o que foi que eu tentei fazer? Gerar empatia. Tentar fazer com que vocês me enxergassem como um semelhante. Olha, a gente Por que sempre eu tentei enxergou. fazer isso? Porque eu já tinha... Oi? A gente sempre enxergou você como semelhante. A gente não compra Então, essa parada de que as pessoas são monstros, sabe? mas logo no começo eu tentei mostrar empatia. Mas por que eu tentei com vocês? Porque eu primeiro fui estudar vocês. Não adianta eu tentar fazer isso com o Felipe Neto. Não, porque ele já sabe tudo. Ele já entendeu a vida. Eu sei que você é amigo dele, desculpa. Eu sei que você gosta do Felipe Neto. Amo o Felipe Neto. Vamos fazer um churrasco aí, mano, qualquer dia desse. Não, já acho que não. Vamos fazer uma estátua Linguiça, dele né? aqui. Vamos, é. É de linguiça. De linguiça. Queima tua rosca. Não, brincadeira. Bom, mas aí, o que acontece? Essa estrutura foi montada há muitas gerações. E as famílias que controlam essa estrutura, tem famílias novas que entram. Mas uma boa parte delas está no topo há muito tempo. Há muito tempo. Foi isso que eu descobri em Brasília. O Estado, a gente tem que mudar, reformar, quebrar essa dinâmica, quebrar esse mecanismo, para que as nossas famílias consigam ser livres. Eu quero ter, não só nas padarias, o milagre do capitalismo, eu quero ter o milagre do capitalismo em tudo, em chocolate, em cerveja. Mas qual que é o caminho, Roupa, na tua opinião? Inclusive, eu acho isso foda o que ele tá falando. Eu também desejo isso. Mas e aí, o Bolsonaro tá fazendo essa porra? O governo tá fazendo isso? Porque eu confesso, mano, eu fui o cara que O votou... governo não existe, Monark. O governo não existe. O governo é tijolo. O que o Estado vai fazer por mim? Nada, meu Estado é tijolo, é parede, cara. Então vamos quebrar essa Quem faz alguma coisa são pessoas. São pessoas. O que você vai fazer? Eu tô contando um monte de coisa que eu fiz. A minha família foi ameaçada de morte. Eu me ferrei, gastei uma puta baba de dinheiro. Desculpa, eu até falei um palavrão aqui. Fica à vontade, Eu tô aqui cara. morando nos Estados Unidos. Eu tenho casa no Brasil. Eu vivo bem, uma casa bacana. Eu tenho apartamento na praia. Tenho uma saudade danada na praia. Meus filhos foram ameaçados fisicamente. Várias vezes. Então, assim, o que você vai fazer também? Estados Unidos é um putz país? É um putz país. Por quê? Porque em algum momento, um monte de cara resolveu falar, não, a gente vai fazer um país bom aqui. A gente não quer ser escravo da Inglaterra. A gente quer ter um país pra gente. Onde que é liberdade. Todo mundo vai ser igual. Como é que é? E aí, por que você precisa ter um Estado mínimo? Então, você pega na Grécia, onde o indivíduo era muito importante, por exemplo, em Atenas. Em Esparta menos, mas em Atenas era muito importante. Qualquer um era cidadão? Não. Você só podia dar pitaco, falar, se você tivesse dinheiro para comprar um escudo, comprar uma lança, comprar o capacete, o peitoral e defender a cidade junto com os outros cidadãos na falange. Você consegue ir lá. Quando vier o inimigo tentar escravizar todo mundo, a gente se junta e você vai defender junto, vou. Então, depois a gente, inclusive o general era eleito. Quem vai comandar a gente vai obedecer? Os soldados elegiam, votavam. O princípio básico é esse, eu sozinho, eu vou ser escravizado. A minha família, os meus filhos, se a gente não se mobilizar, a próxima geração vai estar pior do que era para mim, que era pior que a anterior. Porque volta e meia tem movimentos totalitários. No meio do século XX, a gente conseguiu se livrar só do nazismo, que é um movimento totalitário. O indivíduo não vale nada, você tem que ser mais um na linha de montagem, mais um robô para obedecer. A gente tem que terminar de se livrar desse comunismo repaginado. Ele foi repaginado, ele foi reinventado. Onde você tem a aliança desses grandes monopolistas com toda essa linguagem politicamente correta que é esquerdófila, que é marxista, que é da escola de Frankfurt. E sabe qual é o pior?
Quem vende isso para você é simpático. Chega com um sorriso. O malandro geralmente é simpático. Ele vem, não, vem aqui, vamos bater um papo, vai ser legal, fica tranquilo, confia em mim. Eu não falo para você confiar em mim, eu falo para você checar. Não quer checar, beleza.